Está escrito: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, vivei em concórdia entre eles, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procureis vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Meu Pai, ajuda a gente a entender. Senhor Jesus, abra nosso entendimento, nossos ouvidos nesta manhã. Espírito Santo, fala conosco, toca-nos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu quero meditar com vocês nesse texto, falando sobre as verdades sagradas da palavra de Deus versus as verdades humanas, as verdades pessoais, porque hoje vivemos um tempo de muitas verdades, cada um busca uma verdade espiritual, uma verdade psicológica, uma verdade científica, uma verdade acadêmica, mas no final o que conta é a verdade sagrada, é a verdade da palavra de Deus, é o que conta no final. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que Deus diz que é. Amém? E é sobre isso que eu quero meditar com vocês, meus queridos. Seguir a Jesus significa andar na verdade. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seguir a Jesus significa, entre muitas outras coisas, fazer parte de uma igreja local. Seguir a Jesus significa ser parte de uma igreja relevante aqui na terra, de ser membro do corpo de Cristo. Esse texto de Coríntios 12, ele fala sobre muitos assuntos, e eu vou falar hoje apenas do versículo 10 ao 21, mas para que possamos entender todo o contexto do texto, do versículo 1 ao 2, o apóstolo Paulo fala sobre uma consagração total, uma consagração plena. Ele diz: devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Ele diz: devemos ter uma mente renovada pelo Espírito Santo. E ele diz que devemos nos deleitar na vontade de Deus. Ele fala dessa consagração completa para que possamos andar nas verdades sagradas. Porque se eu não apresentar o meu corpo ao Senhor, que é templo do Espírito Santo, Deus vai me punir, Deus vai julgar. Se eu não tiver uma mente renovada, cheia da graça de Deus, com a peneira que Paulo diz lá em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Se eu ocupar meus pensamentos em coisas que não agradam a Deus, haverá julgamento.
Mas ele diz também, meus queridos, que nós devemos deleitar, nos alegrarmos em fazer a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Paulo sabia que os seus leitores tivessem realmente compreendido a exposição das doutrinas da graça de Deus. Essa compreensão seria claramente demonstrada por um andar santo. A doutrina da palavra nos faz andar em santidade. Mas quem é insubmisso, rebelde, não quer doutrina, não quer andar nas verdades bíblicas, quer andar como acha, não quer ter pastor, porque não é ovelha, não quer submeter, porque não quer a verdade, anda na sua verdade e relativiza as verdades sagradas. A mente humana, irmãos, funciona como um computador. Uma mente que não é convertida ao Senhor, um coração que não é convertido ao Senhor, tem muita sujeira na mente. Estudos dizem que se uma pessoa ficar assistindo filmes de pornografia, aquelas imagens ficam 20 anos na mente. A linguagem é pornográfica, os pensamentos são pornográficos. A mente que não é convertida é uma mente corrupta, é uma mente que não tem o temor do Senhor Deus. Não há temor do Senhor. Uma mente e um coração que não é convertido, meus irmãos, tem valores errados, não tem valores eternos, porque o valor eterno é: obedeça a Deus, honre seus pais e viva na doutrina do Senhor. E quem não tem esses valores não tem uma mente, um coração convertido. Tem que se converter. Quem envergonha Jesus, quem envergonha a igreja, quem envergonha o pai e a mãe, quem dá mau testemunho, tem que se converter. E você não veio aqui para ouvir nessa manhã o que você quer ouvir, você veio para ouvir o que Deus quer falar com você. Portanto, não fique com raiva de mim, porque quando eu preparo um sermão, fiquei até 2:30 da manhã, passei 8 dias preparando esse sermão, e ontem me desgastei, me debrucei na palavra até 2:30 da manhã, para falar o que Deus quer lhe falar. Amém? Agora, um coração convertido, uma mente convertida, essa pessoa vai instalar um novo programa em seu computador, vai formatar sua memória, sua mente, e vai começar a pensar nas coisas dos céus, nas coisas de Deus. Mas no capítulo 12, de 3 a 8, ele fala sobre uma autoavaliação. Ele exorta a termos uma vida de humildade, não exaltar a nós mesmos, não pensar que somos o que ainda não somos e talvez não seremos. Ele fala sobre a natureza da igreja. E qual a natureza da igreja? A igreja é um corpo cheio de membros, cada membro tem uma função, e se no corpo um membro não estiver executando sua função, prejudica todo o corpo, sabia? Se você foi chamado para fazer algo no corpo, você não está fazendo, você está prejudicando a igreja de Jesus, está prejudicando o corpo, porque cada membro que Deus fez no nosso corpo, ele tem uma função, não é verdade? Assim é a igreja. Quando Deus chama alguém, eu falei quinta-feira passada, eu louvo a Deus que a mensagem de quinta-feira tem um impacto tão grande. Eu cheguei em casa, tinha dezenas de comentários: pastor, foi para mim, foi para mim, foi para mim, e eu disse: foi para mim também. Estamos juntos. Eu vou continuar aquela mensagem de Judas, maravilhosa. Então, queridos, é preciso que você saiba que Deus lhe chamou, que você é mais, tem que fazer o que Deus mandou. Deus não te chamou, meu irmão, não salvou para você ficar sentado numa cadeira aí e não fazer mais nada. Tem que trabalhar para o Senhor, amém? Daqui a pouco nós vamos ver um testemunho de 12 jovens que Jaziel levou para um congresso em São Paulo, o maior congresso hoje evangélico do Brasil. E um pastor disse uma frase interessante. Ele diz: olha,
Se a igreja fizer o que foi chamada para fazer lá fora, ela vai estar cheia aqui dentro. Isso é o quê? Tem almas. Mas falo disso daqui a pouco. Mas ainda fala sobre os dons espirituais, de 6 a 8. Cada um Deus deu um dom. Então não enterre o teu talento, não enterre o teu dom, porque Deus vai cobrar, irmãos. O Pai é amoroso, Ele te dá o dom, você vai servir a minha igreja com esse dom. E se você não servir com esse dom, você vai ter um tempo de cobrança. E não tem ninguém que ore por você e aconteça nada. Porque enquanto você não resolver sua vida com Deus, as coisas aqui não se resolvem. Primeiro é Deus. Faça na igreja o que Deus mandou você fazer. Amém? Depois fala, a partir do versículo 9, sobre o ministério do amor de Deus, as verdades do coração de Deus para o coração da igreja. E é nesse ponto que eu quero me deter. Mas falando do capítulo todo para chegar nesse ponto. Ele fala, meus queridos, no versículo 10, a partir do 10 diz o seguinte: amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Não seja descuidado no zelo, se fervoroso no espírito, servir ao Senhor, alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverante na oração. Ele começa falando sobre ter um coração aberto e amoroso. Coração aberto para amar a Deus e as pessoas. Porque os 12 grandes mandamentos se resumem em amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, todo o entendimento, e amarás ao teu próximo como? A ti mesmo. Você não vai amar ninguém mais do que você ama você. Você vai amar nesse nível, nessa proporção. Porque se você amar alguém mais do que você, nem bíblico é isso. Você tem que amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Tem que valorizar as pessoas como você se valoriza. Então eu falo desse coração aberto. Quando você ama, você não quer o mal das pessoas. Você não quer que as pessoas se dêem mal na vida. Você fica torcendo e orando para que as pessoas se dêem bem, para que as pessoas construam uma família, passe no concurso, para que as pessoas possam ser edificadas, abençoadas, para que cresça na graça do conhecimento. Quando você ama, você não quer ver as pessoas se dar mal no ministério da vida, no casamento, no emprego. Você quer que ela se dê bem, sabe por quê? Porque é alguém que Cristo morreu por aquela pessoa, ainda pode não ser convertido, mas Cristo morreu. E se for parte da família de Cristo, aí que você tem que orar para a pessoa se dar bem. Isso é amor fraternal, amor cristão e amor em família. Quando você ama alguém, você não difama. Não difama, irmãos. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 1:20: mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo difamar a sua esposa, expor a sua esposa à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém o soubesse a razão. Maria estava grávida e eles não tinham contato físico, não tinham tido relacionamento. Então, naquela época bem conservadora, ele pensou: olha, o melhor que eu tenho que fazer é me afastar dela. É me afastar dela. Já vou casar com uma mulher grávida. Mas ele amava Maria. Ele não saiu divulgando. Sabe o que está acontecendo? Maria está grávida. Maria, aquela santa. A Santa Maria. A Maria. Não. Ele propôs seu coração fazer secretamente, porque ele amava Maria. E quando ele propôs, o Espírito Santo chegou para ele: não. O que esta obra é obra minha na vida dela. Tem nada a ver com relacionamento humano. Quem ama não desonra. Eu amo você, irmão Zezinho. Eu desonro irmão Zezinho. Eu amo meu pai e minha mãe. Ai, como eu amo. Mas desonra com as atitudes. Eu amo meu pastor. Ai, do coração.
mas desonra as atitudes. Eu amo minha igreja, eu amo, mas dá mau testemunho.